Olá a todos, bem-vindos ao Diálogo Medicina. Eu ainda venho a sorrir porque eu entrei em direto com a minha conta e estava em direto achando que já estava aqui em direto através da Raiz de Portugal e estava através do meu canal. E então quero agradecer-vos a vossa presença, agradecer especialmente a presença da Carolina Maria, Carolina Mandrágora, que é uma amiga de longa data, uma pessoa muito talentosa e muito inspiradora, não só para mim, mas para muita gente. E espero que a partir de hoje seja para alguns mais também, que estejam aqui presentes e tomem conhecimento do trabalho da Carolina pela primeira vez, do trabalho e de quem ela é. E pronto, eu vou convidá-la a entrar. Ok. Alô, Carolina, outra vez. Outra vez. Então, nós já tínhamos iniciado a nossa conversa há bocadinho, porque eu entrei primeiro através do meu canal e agora sim, definitivamente através do canal da Raiz de Portugal. E estava a dizer que é muito especial e de certa forma é diferente estar com a Carolina, porque aqui hoje, porque normalmente os meus convidados são e serão pessoas com quem eu tenho alguma ligação, às vezes até mesmo de amizade, de proximidade, mas no caso da Carolina é um caminho já tão longo e que envolveu momentos tão importantes das nossas vidas. Acompanhamos já há tanto tempo e passando por fases, e mais do que até as fases, os momentos de viragem, não é? Os momentos em que nós mudamos e temos alguém tão próximo que vai acompanhando essas mudanças, no fundo que vai sendo um guardião da nossa evolução, ao, ao olhar para ela com carinho, ao olhar para ela com proteção, com cuidado. E eu sinto que isso acontece entre nós, não é? Não há. Eu sinto que em relação a ti e a uns outros poucos amigos que dificilmente caberiam, podiam ser contados pelos dedos de uma mão, eu tenho uma relação que eu sinto que pode acontecer qualquer coisa na vida e essa relação de amizade não é educada por isso, não é? Podemos mudar radicalmente, podemos fazer qualquer coisa e isso para mim é ter uma relação familiar com os próprios amigos, é sentir que estamos na presença de um irmão, de uma irmã, e é esse o caso aqui hoje, então é mesmo um prazer muito grande estar contigo, obrigado por aceitares este convite, por estar aqui connosco. E eu sei que também te estou a desafiar um bocadinho ao fazer-te este convite. Na verdade, eu estou a desafiar-me a mim também ao aceitar estar aqui. E sei que isso também é algo que possivelmente faz parte daquilo que nos liga, daquilo que temos em comum, não é? E eu sei que para ti, assim como para mim, é um desafio a exposição desta forma. Por alguma coisa, por alguma razão somos artistas, não é? Por alguma razão preferimos expressar-nos de uma maneira que não tínhamos necessariamente que aparecer ou que dar a cara ou que estar exposto ou que falar. E eu sei que ao convidar-te, incluir, estou a desafiar-te, mas quero-te dizer que para mim é a mesma coisa. Para mim é um desafio, é o mesmo desafio e também é por isso que eu aceitei, tanto ou mais do que por fazer isto, que me dá prazer, mas tanto ou mais do que isso é olha, porque eu acredito cada vez mais que o caminho espiritual não se faz num mosteiro, não se faz numa gruta, mas se faz encarando os obstáculos que nos aparecem no dia a dia, que por vezes, aparentemente, não têm nada de espiritual, mas na sua banalidade, se nós formos capazes de ultrapassar esses obstáculos, que às vezes são os mais banais, não é? Pode ser isto só, desaparecer em público. Mas ao superarmos esses obstáculos,
eu sinto que é como se abríssemos uma nova dimensão de nós próprios. E é uma libertação de energia, não é? Porque existe uma energia que está contida, que vive nessa dualidade de, por um lado, tem medo, mas também gostava. Gostava de poder fazer essas coisas de que tem medo. Então, uma grande. É um grande. É um processo de empoderamento no verdadeiro sentido da palavra. Aceitarmos esses desafios e vermos isso até como o caminho, como a coisa mais importante que estamos aqui a fazer, que é superar esses obstáculos, que são obstáculos do dia a dia, são coisas banais, mas que são realmente o que nos diz mais. E eu sinto que tanto no teu caso como no meu, nós temos muitas coisas para dizer, embora tenhamos alguma vergonha de aparecer para o fazer, nós temos muitas coisas para dizer. Então eu gostava de dizer só, de contar um bocadinho da história, de que como é que nós nos conhecemos e começarmos a partir daí a nossa conversa. Então, eu conheci a Carolina num contexto muito especial do meu percurso, que foi o momento em que eu conheci um mestre espiritual, que coincidiu esse encontro com um despertar espiritual na minha vida, que é o motivo de eu estar aqui hoje. E nós conhecemos-nos nessa situação. Né? Eu conhecia a Carolina quando os meus olhos se abriram para uma realidade completamente nova, né? E que mudou radicalmente a minha vida e sem a qual eu não estaria aqui hoje a fazer isto, com certeza. E então são circunstâncias a que eu estou muito grato, são circunstâncias que são lembradas com uma intensidade e com uma luz muito grande. E nós fizemos um caminho junto a esse mestre durante algum tempo, durante alguns anos, até mesmo segurando a sua presença aqui em Portugal, dando-lhe esse espaço, trabalhando para isso. E isso inclusivamente levou-nos a conhecer algo tão ou mais central do que a relação que tínhamos com esse mestre, que foi ir à Índia, conhecer, já não no corpo, mas numa energia que ainda estava e ainda está muito presente no ashram desta pessoa que é o mestre desse nosso mestre, não é? Que é alguém que nós não conhecemos no corpo, mas que vive dentro do nosso coração como um protetor, um guia e portanto, esse início do caminho nós conhecemos nessas circunstâncias e fizemos esse caminho juntos no início. E então eu acho que esse era um bom sítio para começar com uma pergunta que é de que forma, ou se queres falar um bocadinho sobre a importância que conhecer a Índia teve na tua vida e tem no teu trabalho, em quem tu és, naquilo que tu aprendeste. Qual é que foi a importância dessa viagem? Qual é que foi a importância desse mestre espiritual que tu conheceste nesse lugar, já desencarnado, mas que estava lá bem presente? Qual é que foi a importância de todo esse evento? Se tu quiseres começar por aí, ainda que eu acredite que tu, antes dessa experiência, já tivesse algum percurso espiritual iniciado, mas eu sinto que para ti também foi um momento muito de viragem, que entretanto a perspectiva sobre isso já mudou muito, mas ainda assim, hoje, a esta distância, qual é que foi o impacto, né? E o que é que te sentes que te mudou nessa experiência? Bem, como tu disseste há pouco, se não fosse tudo isso, não estávamos aqui hoje. Acima de tudo é isso. Essa experiência fez parte e faz parte de uma das minhas histórias, da minha vida, do meu percurso. E foi sem dúvida, assim,
das experiências mais fortes e mais reveladoras que vivi. E que, sobretudo, mostrou-me mais partes de mim, não é? Despiu-me um pouco mais e ajudou-me também a entender o que é que faz mais sentido, ou o que é que me faz mais sentido neste momento, naquele momento para mim, e o que é que já não faz sentido. E foi sem dúvida um momento que eu chamo de um momento iniciático, foi um momento iniciático para mim. E trabalhei muito esta questão que agora eu vejo, não é? Que agora eu sei, desta questão eu acho que esta busca, pelo menos a minha, e sei que também a tua, por um mestre espiritual, não é? Vem muito de uma falta de referência do masculino, do arquétipo do masculino, não é? Assim como nos falta referências do feminino, não é? Então acho que estamos sedentos dessa energia sã, dessa energia mais. Eu ia dizer arcaica, mas até nem é arcaica, quer dizer, é dessa energia mais pura. E agora eu sei que eu fui, que eu ia em busca disso e que tive um aroma dela no Samadhi desse grande mestre Maharaji que antes falavas, que não está mais encarnado, nem estava na altura, e que assim também é fácil de fazermos as nossas projeções, não é? Mas realmente era uma presença e um lugar muito especial que nos levava ao encontro de alguma coisa que era muito valiosa e muito rica, de facto, que não dá bem por palavras, mas que ficou e que fica aqui uma memória, um carinho muito especial por essa entidade, por assim dizer, que a mim me falou muito sobre esse pai, essa energia masculina, essa tal referência, não é? Embora, lá está, quando eu digo que estamos dentro de referências, é mesmo na prática, é mesmo no dia a dia, é mesmo na vida cá fora, cotidiana, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade, na nossa família, etc. Mas também perguntavas sobre a Índia mesmo, sobre a terra Índia, não era? Agora, eu gostava de dizer uma coisa sobre isso, que eu gostei muito do que disseste. Eu não podia ver como mais acertado e isso sente-se logo no impacto, não é? Daquilo que tu disseste, o impacto imediato, sem pensar. O impacto imediato de tu teres dito que essa busca na altura e que passava por uma relação com um guru, com um mestre, reflete uma busca pelo arquétipo do homem que nós hoje em dia conhecemos, não é? Do masculino que nós hoje em dia desconhecemos. Nós realmente não temos exemplos. Eu acho isso. Eu não acho que tenha exemplos com fartura. Quer dizer, é difícil encontrar um exemplo que realmente nos fale sobre o que é essa
essa energia masculina no seu estado verdadeiro e natural e completo, né? E existia essa necessidade. Eu, por exemplo, até uma certa idade, o meu pai era essa figura para mim e eu admirava-o dessa forma. E a partir de um momento da minha relação com ele, mesmo sem eu me ter apercebido na altura, vejo agora em retrospectiva, eu desiludi-me, eu percebi que afinal aquela figura não era perfeita. E esse momento coincide com, pouco mais tarde, ter procurado essa figura, esse arquétipo, que encarnasse a encarnação desse arquétipo, né? Procurar essa encarnação desse arquétipo em algum lugar, que já não é dentro da própria família. E isso leva-nos a esses lugares. E isso é uma coisa muito interessante e muito verdadeira. E o já termos consciência sobre isso permite-nos também procurar isso de outra forma. Não é? Isso com outra, já não de uma forma inconsciente que leva a esse lugar, que é muito de devoção a outro ser humano, que é uma coisa que é preciso ter cuidado. Então isso, o já ter consciência disso leva-nos a continuar nessa busca, é claro, mas agora em nós mesmos e utilizando várias ferramentas para isso. E não essa única e exclusiva ferramenta que gera também distúrbios na relação, obviamente. E outra coisa é dizer sobre o Maharaji, e mesmo sobre esse primeiro mestre que nós tivemos, o Prem, que era discípulo do Maharaji. Nós encontramos, de certa forma, eu lembro-me de dizer há uns tempos à Sara, que quando eu conheci o Prem, eu senti que tinha conhecido finalmente um homem adulto. Eu sinto, ok, este é um homem que chegou à idade adulta. O sentimento, eu nem pus por essas palavras na altura, porque não tinha essa capacidade, mas foi isso que eu senti. E hoje eu reconheço que é isso que eu senti. Né? E então, por um lado, isso, no caso do Maharaji, que nós só conhecemos nas emanações do espírito dele, não é? É um amor muito grande, não é? É um ser com um grande amor e que toca em muita gente. E eu senti-me, é verdade, abençoado por ele às vezes, mas sobretudo, assim, falando agora, eu diria que olha só o manancial de inspiração que essa pessoa, mesmo ela sendo um fruto de muitas projeções nossas, produziu sobre nós, não é? O quanto esse homem fez viajar a sítios fora e dentro, não é? Extraordinários por causa inclusivamente dessas projeções, não é? Um manancial de inspiração que ter ou seja, o que isso nos mostra é o manancial de inspiração que ter um ideal nos pode dar. Porque não precisa de ser uma pessoa, até pode ser, mas não precisa de ser uma pessoa. Mesmo que não haja muitas pessoas que simbolizem isso na nossa vida, nós podemos sempre buscar por esse símbolo dentro de nós e inspirarmos-nos tremendamente, não é? E isso é algo muito, não sei como nos chamar, espiritual, mas num sentido espiritual que tem muito fogo, não é? Porque é um dos sentidos da espiritualidade, não é? Elevar o nosso espírito através dessa inspiração em algo supremo. E esse supremo pode ser construído de uma forma com muitas ferramentas, não precisa de ser através dessa via, não é, que nós trilhamos. E nós hoje também estamos num lugar talvez um pouco mais maduro da nossa busca, que nos faz almejar essa descoberta, esse símbolo, esse arquétipo, mas já utilizando várias ferramentas e várias formas de procurar. E sobre a Índia? Sim, depois a gente abre pequenos freixos que depois apetece entrar por aí adentro e de repente. Mas podes.
são só as sugestões. Sim, haveria muito para muitos temas, muita coisa para picar, para pegar no que disseste, mas realmente é isso, é um caminho que já não me toca, já não me faz sentido. Era um sistema está completamente dentro de um sistema patriarcal que hoje em dia até sinto algum, como se diz, alguma Sim. repulsa, alguma, bastante. Mas lá está, foi mesmo necessário ir lá, sentir, experienciar tantas coisas que nós experienciamos, não é? Dentro deste percurso que foram tão belas, mas algumas que foram tão fortes e que tiveram um impacto tão forte em nós, que nos desconstruiu, que nos despedaçou, que nos magoou, e foi mesmo essa morte que nos fez renascer já com mais maturidade e também com outros olhos e mais atentos também para o que realmente é amoroso. Sim. Posso-te fazer uma pergunta sobre, não sei se querias continuar a falar sobre esse assunto ou sobre a Índia, se sim, continua, mas eu tinha uma pergunta que depois eu posso te pôr, se tu quiseres, pode ser agora? Pode? O que é que como é que tu, Carolina, não é? Não precisa de ser, como é que tu descreverias, não precisa de ser a definição corrente desse conceito, mas para ti, o que é o patriarcado e de que maneira é que tu sentes que isso te toca, e, e se quiseres que está presente nas nossas vidas de uma maneira que eu percebo, não, que tu estás em desacordo, não é? Podes falar um bocadinho como é que tu sentes esse tema? Essa é uma pergunta complexa e bastante profunda. É porque, lá está, é um sistema que está tão enraizado na nossa sociedade, em quem nós somos, na forma até com que nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas sim, às vezes na maneira como totalmente na maneira como pensamos, está tão emaranhado já que é difícil responder o que é o patriarcado. Claro que o patriarcado lá está, pode chamar uma. Para mim está tudo vivo, não é? Para mim é uma matriz que está viva, que se sobrepôs ao matriarcado. Onde nessas sociedades que reverenciavam o matriarcado, toda a atenção e toda a devoção estava inteiramente ligado à terra e à inteligência da terra e enfim, por diversos motivos e diversas isto é
falar abstratamente, não é? Diversas diria que, sei lá, instituições, desde religiões, tudo isso, a atenção se volta para, para um modo de pensar mais e de estar mais vertical, onde o foco é, lá está, as figuras masculinas, o céu, e o homem, não é? E isso faz com que, de repente, a gente viva num mundo de homens para homens, num mundo altamente masculino. No outro dia estava a ler um texto de uma escritora que eu gosto muito e ela fala exatamente disso. Dá um exemplo que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Esta é a história que nos conta, não é? E nós vivemos histórias. E ressuscitou e o corpo dele desapareceu, ou seja, o corpo dele não foi entregue à terra para se decompor. E o impacto que isso tem numa sociedade, não é? Ou seja, como se o corpo de Cristo, de Jesus, não pertencesse à terra. Então, claro que toda a atenção ou que todo o foco se vira para algo fora da terra. E toda esta crença religiosa, que vai muito mais para além da religião, não é? De que a Terra e que as forças telúricas são impuras, ou que são sujas, ou que são demoníacas, ou que são, sei lá, assustadoras, não é? E que como isto nos limita, não é? Então, e como isto nos molda, não é? Não só a nível espiritual, muito a nível espiritual, claro, mas também na maneira como o homem se sobrepõe à mulher, na maneira como o homem se sobrepõe e se o egocentrismo do próprio homem, não é? E como ele se acha superior à própria Terra, à inteligência da Terra. Enfim, basta olhar para o que, como é que o nosso ecossistema e a nossa saúde está hoje em dia, e olhar lá para fora para entender de que vivemos mesmo uma agressão constante ao feminino, e com o feminino digo também a tudo que o feminino abrange, inclusive a terra, não é? E claro, depois dentro do patriarcado surge o capitalismo, enfim, é isso, é um bocado complexo para estar a trazer isto aqui, assim, em poucos minutos. Mais do que procurar assim uma definição geral, era mesmo saber como é que tu, como ser humano, como mulher, como ser humano, como é que tu sentes isso, né? Mas uma coisa que eu retiro, e também que é assim também podendo não ser a descrição oficial, não é? Do que é o significado dessas palavras, mas o sumo que eu tiro assim desses conceitos é que existe uma maneira de pensar que é competitiva, que é hierarquizada, que é opressora, não é? Em que existe superior e inferior, não é? Como tu dizias, vertical nesse sentido.
em que existe mais do que vertical, piramidal, né? Em que existe algo que é superior a algo, esta maneira de pensar. E, e essa maneira de pensar pressupõe que exista o transcendente, não é? Existe algo que é transcendente, não é? Jesus não nasceu de uma fecundação natural, Jesus não foi entregue à terra, quer dizer, a pessoa que é mais venerada não tem ligação com a terra, ou seja, existe algo transcendente e o que é bom, o que é bom, o que é amor, o que é transcendente, não está, e portanto é mais alto. Mas nesta maneira de pensar, cujo transcendente é melhor que, é mais alto que, gera-se essa divisão. E da divisão gera-se conflito e opressão e poder. E então eu sinto que a transformação não seria de um sistema patriarcal para um outro sistema, mas seria a abolição deste sistema, a abolição desta maneira de pensar, que não daria lugar a outra maneira de pensar, mas daria lugar a uma humanidade que se rege e se relaciona pelo coração, pelo amor, por um estado, por uma consciência diferente, não é? Por um estado diferente, que já não é propriamente uma outra maneira de pensar, não é uma luta de classes, não é os que estão por baixo que passam a estar por cima, não é isso. É uma verdadeira irmandade humana que funciona numa outra consciência que já não precisa dessa forma de pensamento para se relacionar, que é uma forma que oprime, que magoa, que todos nós trazemos mágoas e feridas dessa maneira de nos relacionarmos e que todos nós também já infligimos e todos os dias quase, querendo ou sem querer, infligimos com essa maneira. E que esse feminino e todos esses aspectos que estão a ser atacados mais do que em qualquer outro lugar, porque é completamente verdade o que tu dizes, não é? Isso reflete, por exemplo, na terra, não é? O feminino como terra, mas mais do que em qualquer lugar dentro de nós. Dentro de nós isso está a acontecer, dentro de nós. Essa luta entre o nosso masculino e o feminino está a acontecer dentro de nós e é aí que está a solução. Não é? Pelo menos no meu entender. Não é? A solução está em curar dentro, porque curando dentro, fora vai ser só uma expressão dessa consciência. Não sei, teria algo a dizer também em relação a isso. Claro que concordo com o que tu dizes, em curar dentro primeiro, mas também deixo a questão como é que curamos dentro quando fora não há real saúde. Eu não acredito que lá está, não acredito que haja essa separação entre nós e a própria Terra, não é? Nós somos extensões deste corpo vivo, não é? Então, sempre neste caminho espiritual, não é? Sempre ouvi dizer isso, primeiro dentro, depois fora, mas a verdade é que à medida que caminho e também que contacto mais e mais com a Terra e que converso mais e mais com ela, e tu sabes que eu vivo num lugar bastante isolado e que tenho a bênção de estar rodeada de natureza e realmente como se eu vivo num ecossistema que está doente, eu vou adoecer também.
e como eu ganho tanta saúde em estar aqui, em estar aqui onde eu estou agora, a comer do que plantamos, não é? E onde eu posso criar esta relação e esta comunicação com a terra e como eu me sinto saudável agora, não é? E eu sei que eu sei que querias tocar neste ponto e agora fazendo também a ponte. Ter esta terra tão viva, estar neste lugar tão vivo, para mim foi o maior amparo que eu podia ter no meu pós-parto, porque realmente passei por um ano muito desafiante, onde fui mesmo lá embaixo ao subsolo e se não fosse todo este privilégio, não é, de estar aqui e de me doar à terra, não é? Realmente eu não sei onde estaria agora, porque eu sinto que foi mesmo a minha grande curandeira, não é? Enfim, isto para dizer que para mim não me faz muito sentido essa ideia de nos focarmos apenas e só em nós e na nossa cura individual e física, e emocional e tudo mais. Claro que ao estarmos a fazer isso, claro que ambos sabemos que estamos a fazer por todos os homens, por todas as mulheres, pela nossa linhagem, por todos nós, mas eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas se isso por si hoje em dia chega. Sim, eu não queria dizer que nós não devemos fazer nada no exterior em relação ao planeta em que vivemos, inclusivamente ações também nas nossas relações, ações práticas que resolvam os nossos conflitos, não é? Eu não queria dizer que não devíamos fazer isso e trabalhar só interiormente, não era isso. Eu queria dizer é que se nós não chegamos a esse momento, não é, eureka, em que percebemos assim, uau, é isto que eu estou a fazer com o outro é o que eu faço comigo mesmo. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não percebo que os conflitos de poder que eu tenho com alguém é o conflito, é exatamente a relação que existe entre as duas partes de mim. Enquanto eu não perceber que o patriarcado existe dentro de mim, enquanto uma mulher não se dá conta disso, que o patriarcado existe dentro dela, enquanto isso não acontece, é difícil que haja uma mudança efetiva na minha relação com a minha companheira, da relação dela comigo, da minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus amigos. Né? Enquanto eu não me dou conta disso, enquanto eu não percebo os lugares que eu estou a assumir na minha vida por causa de tudo isso, essa mudança efetiva dificilmente acontece. E eu acredito eu não acredito que nós não devamos fazer nada fora, não é isso, mas que essa tomada de consciência dentro depois funciona em cadeia. Tipo, eu transformo, mas depois isso transforma a minha relação com a pessoa mais próxima de mim, com a minha família, com os meus amigos, com a minha profissão, com a minha relação com o mundo, com a terra. Né? Então, eu sinto que isso é muito importante para que seja mesmo uma transformação de consciência. Embora, é claro, ao mesmo tempo nós estamos ativos do lado de fora, a fazer o que podemos para proteger a nossa terra, para ter atos mais em harmonia com a natureza, para nos aproximarmos dela. E eu gostava, pronto, já falaste um bocadinho sobre isso, sobre a forma como eu aí até gostava de falar do Nuno, não é? Porque o Nuno é o companheiro da Carolina e o pai do Zair, e eu sinto que ele tem um papel importante também nesta, ou seja, é uma consciência que tu já tinhas,
e certamente também foi algo que, um ponto de ligação entre vocês também, esse ponto de vista sobre esse assunto, mas eu sinto que o facto de ele trabalhar com a terra, ele é um excelente músico, mas ele é apaixonado também pela agricultura e é o trabalho principal dele neste momento. E isso faz com que o Nuno, a Carolina e o Zair estejam a viver no Alentejo, num sítio isolado da civilização, mas muito próximo da natureza. E eu sei que ele tem uma influência, de certa forma, o facto de o Nuno fazer esse trabalho, ele também tem uma influência em ti nesse aspecto. E pronto, eu gostava de tocar realmente um bocadinho nesse ponto, na forma como esse contacto com a terra tem influenciado a tua maneira de pensar e inclusivamente revolucionado, né, a tua relação, por exemplo, com a espiritualidade. Né? Tu queres falar um bocadinho sobre isso ou sentes que já disseste aquilo que querias dizer? Posso falar, mas lá está, não sei bem no que pegar, porque poderia dizer tanta coisa em relação a isso. Claro que estando também ligada ao projeto e ao trabalho do Nuno, e lá está, mais uma vez tendo o privilégio de poder pôr as minhas mãos na terra, ganhei outra consciência a nível não só ambiental, mas também, claro, a um nível interno. Trouxe à consciência muitas questões e muitas visões que sem termos realmente essa experiência direta é difícil de tocarmos lá, não é? Porque é mesmo uma relação recíproca, é como a minha relação contigo, não é? Que é uma relação, como tu dizias no início, que é uma relação que, pronto, de anos e que está viva e que requer contacto e que requer cuidado, mas que também é uma relação que parece que não que está sempre lá, não é? Que os anos passam e é um lugar que é muito familiar para nós, para ambos, e com as plantas e com a terra é exatamente a mesma coisa. Há realmente uma troca, uma comunicação, um diálogo, um cuidado, há dor também quando acontece alguma coisa e quando, por exemplo, não temos água para as poder regar ou quando temos que reduzir a produção porque não há realmente esse recurso que é dado como adquirido, que toda a gente acha que toda a gente não, muita gente acha que ou realmente muita gente não está consciente do grande problema da água, não é? Da grande questão da água e enfim, e é tão bonito aprender com a grande mestra, a real, do one and only, diretamente com ela, não é? Ela mostra-nos tudo, mostra-nos, fala-nos sobre a morte, fala-nos sobre o nascimento, fala-nos sobre a decomposição, a fermentação,
o semear, o colher, e falam-nos sobre, sobre essa ciclicidade, e isso leva-nos também a querer mais e mais honrar, celebrar e voltar a ritualizar, como é importante voltarmos a ritualizar essas passagens, não é? Da roda do ano, e para nós, principalmente porque vivemos dela, não é? É ela que nos dá o sustento, é ela que nos, literalmente, é ela que nos dá o alimento, é ela que nos dá tudo, é ela que nos dá a casa. E eu sinto, principalmente o Nuno, que eu não consigo, como o Zair, não é? Não consigo estar tanto tempo lá como gostaria, mas o Nuno que está constantemente lá, é muito bonito ver, ver como ele caminha e já como ele trabalha e como ele faltam umas palavras porque é tão bonito, é mesmo, é como é como se fossem filhos dele, não é? E ao mesmo tempo a mãe dele, então é esta relação em que do mestre, não é? Quando nós cantávamos este mantra, o Tua-meva, que fala que o mestre é mãe, que o mestre é pai, que o mestre é irmão, que o mestre é irmã, que é avô, é tudo. Aqui é exatamente a mesma coisa. É sobre a natureza. Não é? É bonito descobrir mais tarde que essa canção, não é? Então, ao divino é, na verdade, se olharmos bem e objetivamente para o que ela diz, é a natureza. Sim. É a natureza. E eu acho que essa relação com a existência, através de viver numa casa, no meio, junto à natureza, e estar em direta relação com ela, como vocês têm, e o Nuno imenso, e tu também, um bocadinho dessa relação que é de estar da tua vida ser numa relação direta com ela, dando-lhe o que ela precisa, recebendo o alimento dela, um vento, uma chuva, uma seca, não, querer dizer algo na tua vida, não é? Não é uma notícia da tua visão, é algo que quer dizer uma coisa na tua vida, naquilo que tu vendes, naquilo que tu comes, naquilo que tu tens para sobreviver. Eu acho que isso é uma relação abençoada com a existência. E isso é voltar a viver no paraíso, né? Que é o sonho de todos nós. Né? Esse mito do paraíso nada mais é do que esse estilo de vida, né? E uma terra que viva desse estilo de vida, né? Uma humanidade que viva assim. Esta terra seria então o paraíso. E é isso que nós temos saudades, e é disso que alguém como o Nuno e como vocês, como a vossa família, se está a encontrar, não é? Sim, tem as suas durezas, tem grandes desafios, claro, porque o paraíso também requer de outras condições que nós ainda não temos, que estamos a criar, como comunidade, uma vasta comunidade, não é? Já não é o paraíso do Adão e Eva, não é? Não é esse paraíso que nós queremos, não é? Isso parece mais um filme romântico foleiro do que uma real imagem do que é ser humano no paraíso, né? Isso inclui a comunidade, inclui a nossa família,
tantas coisas. As pessoas, né? As pessoas, a relação das pessoas com os animais, né? Com a construção, com a vida em comunidade. E nesse sentido, claro, eu percebo que há uma dualidade muito grande, não é, no coração de algumas pessoas, porque esses mundos, de certa forma, estão separados ainda. É quase para viver esse bliss da natureza, uma pessoa de quase tem que deixar de ter vida social. Para ter vida social, tem que estar afastada dessa. Sim, E sim, pronto, isso é o caminho que ainda temos para fazer. sim. Sim, mas é engraçado como por exemplo, a minha mãe, quando vem cá para nos visitar, como lhe faz confusão o escuro, por exemplo, da noite, porque porque é uma escuridão muito mais densa, intensa. Não há, não há as luzes que há na cidade e as luzes lá fora. E como ela disse, não se passa nada, não se passa nada. E como isso é tão, eu ia dizer relativo, mas a verdade é como isto os valores são tão trocados. Aqui realmente há toda a vida aqui, não é? Eu acho, eu acho que A real vida. eu acho que tu há pouco dizias que há pouco estava a pensar e também baseado no que tu disseste que não é só o paraíso naquele sentido idílico, né? Não é o paraíso, a natureza é um lugar assustador também, é um lugar assombroso, poderoso, não é? Que nos faz sentir a nossa real dimensão no cosmos e na Terra. É só nas cidades que nós nos sentimos grandiosos, porque se uma pessoa estiver no meio da floresta, uma pessoa não sente, assim, a pessoa fica na sua real estatura. E eu sinto que nos faz falta isso também, ou seja, isso também faz parte do divino, estarmos em contacto com a tempestade, estarmos em contacto com a noite profunda, estarmos em contacto com as catástrofes naturais, mas dessa forma, porque isso é uma escola humana. O homem não está a fazer a sua escola de forma completa se não tiver em contacto com tudo isso. E o homem protegeu-se de tudo isso, não é? Fechou-se a tudo isso e, portanto, não desenvolve certas forças que só podem ser desenvolvidas no contacto com esse poder. Não é? E acho que uma pessoa só está pronta para morrer quando passou por esse confronto, por esse impacto com esses poderes da natureza. Não é? Senão somos uns meninos, não somos seres humanos maduros, não é? Se não conhecermos isso. Os tais adultos, não é? Os adultos que tanto que falávamos ao início. Então, para dizer que essa parte que não é idílica no paraíso também nos faz muita falta. Nós temos que estar em contacto com isso outra vez. Essa parte que é assustadora, essa parte que é, sabes, impactante. Mas isso não fará parte do paraíso também? Claro. Eu imagino que sim. Eu tive recentemente uma experiência em que num ritual transdance que fiz no sábado, o sábado passado, e tive uma visão muito forte em que estava numa tribo indígena, com o cabelo completamente cortado, rapado, e estava com um ar assustador. E estava a dançar com indígenas, assim, a dar uns passinhos, andávamos em círculo. E lembro-me de ter esta imagem da minha cara aterrorizada e que tinha sido um pós um apocalipse qualquer, uma catástrofe qualquer em que grande parte dos seres humanos desapareceram e o que restou foi... Pronto, isto já era bastante pós esta catástrofe, porque a imagem que eu tinha, ou a sensação que eu tinha, era mesmo de uma natureza aterrorizante,
aterrorizante, no sentido em que era tão imensa, e nós éramos tão poucos no mundo, e como essa sensação me trouxe tanta humildade, nos coloca mesmo, era o que tu dizias, nos coloca mesmo no nosso sítio, no nosso verdadeiro lugar. Porque a natureza é dominante, ou ela deveria ser dominante ao homem, não é? E, esta imagem de árvores com metros e metros, florestas, florestas com tanto ruído, noites que parecia que iam cair em cima, não é? Assim, toda esta natureza crua, não é? Tão crua, que nos assusta tanto, mas eu entendi totalmente nas minhas células o porquê de realmente as nossas civilizações mais antigas falarem tanto dos animais e das plantas como os grandes mestres, não é? Os grandes guias. Pois, claro, se vivêssemos assim, claro que o grande Carvalho ia ser o nosso guia, ou o lince, ou o urso, que iam ser predadores. Eu, assim, falando sobre isto desta forma, tenho a impressão que esse paraíso que nós falávamos não é de todo somente esse paraíso do idílico, não é? Do bonitinho, não é só isso. É todas essas faces da grande mãe, não é? Algumas destruidoras, e que todas essas coisas, e que a grande mãe em si é uma escola para o homem. Porque todas essas faces, todos esses fenómenos naturais, todos esses animais funcionam como ativações de algo dentro do ser humano que é humano, não é? Uma qualidade, um valor, uma característica que pode ser a humildade, pode ser reconhecer a sua real estatura, pode ser coragem, pode ser respeito, pode ser tantas coisas, não é? E quando nós não estamos em contacto com isso, nós não ganhamos isso. A única coisa que nós desenvolvemos ao estar distantes disso, ao estar altamente esquecidos dentro de cidades, é desenvolver um ego que não é maduro, sabes? E se nós olhássemos, e tu dizias, a natureza tinha esse papel dominante, e isso era reconhecido. E na verdade, hoje não é reconhecido, mas ela continua a ter esse papel dominante. Nós vivemos só na ilusão de que estamos protegidos dentro das nossas ínfimas e para este cosmos ridículas criações de nossas casas. Nós não estamos. Se nós olhássemos a Terra de longe, não é, com tudo o que a civilização produz, parece que nós estamos. As nossas cidades parecem espinhos apontados para o céu, não é? Quase como se estivéssemos a proteger da grande mãe, em vez de perceber que nós temos é que estar receptivos, não é? Viver em simplicidade para recebê-la, não para nos protegermos e estarmos aqui com os nossos prédios, as nossas antenas que parecem espinhos virados para o céu, não é? Virados para o cosmos, virados para a grande mãe. E como se isso nos valesse de alguma coisa, não é? Como se nós alguma vez fôssemos ter mais poder do que este universo em que vivemos. E aquilo que estamos a perder por causa desse medo de estar em contacto com ela e com as iniciações que ela tem para nós. Porque é isso, todas essas características por vezes assustadoras, imponentes da natureza, são iniciações. Funcionam como iniciações no ser humano, não é? Elas vão despertar qualidades humanas que nós precisamos para sermos para sermos aquilo que viemos ser, sermos aquilo que viemos cá ser. E olha, Carolina, assim para ir a um outro tema que eu gostava muito de ir,
perguntar-te como é que está a tua veia artística e saber se, para quem não conhece, a Carolina tem um trabalho de ilustração e design muito bonito. Imagino que muitos dos que passam por aqui hoje e nos próximos dias conhecerão. De qualquer das formas, vale a pena dizê-lo. E eu gostava de saber quais é que são os teus planos, se tu tens alguma inspiração de momento, algo que gostavas de fazer, o que é que te inspira neste momento. Dizer também que a Carolina foi mãe há um ano, precisamente, né? Fez no final do mês passado um ano, e portanto está a voltar desse mergulho profundo que é ser mãe. E eu sei, eu fui pai o ano passado também, e a Sara mãe, e nós sabemos o quanto isso nos transforma, e no meu caso, por exemplo, pode ou não estar associado a isso, mas tudo está associado, eu tenho uma vontade imensa de criar neste momento, e tenho muito para fazer, que quero fazer, e de certeza que isso tem a ver com perfeitamente natural, já me partilhar. Eu perdi aqui a Carolina um bocadinho. Tu já me partilhaste que estás-me a ouvir? Agora sim, parece que houve uma arrastão. Ok. Eu estava a dizer que tu já me partilhaste que existe uma vontade muito grande de, neste momento, não te preocupares com responsabilidades e poderes criar, simplesmente, pintar, criar. E eu quero dizer que compreendo isso muito bem e gostava de ouvir um bocadinho, ouvir-te um bocadinho falar sobre a arte ou sobre aquilo que tu queiras dizer sobre esse assunto ou simplesmente sobre aquilo que te inspira ou motiva neste momento de fazer. Enfim, usar este tempo para falarmos sobre essa parte de ti. Uhum, uhum. Sim, se tenho vontade de criar, tenho muita vontade de criar. Há mulheres com quem que já me partilharam que nos primeiros tempos da maternidade que tinham muita dificuldade em criar e que lhes faltava a inspiração, não é? Porque, bem, tu sabes, a nossa energia está mesmo focada numa direção específica e há tanto que fazer e parece que a nível vital estamos um pouco mais a gerir em gestão energética, mas a verdade é que da minha experiência, tal como tu, a mim tem sido uma broada de criatividade e de vontade de pôr as mãos à obra. A questão é tempo, não é? A questão, no meu caso, é mesmo esse espaço para o fazer neste momento, que estou com o meu filhote todos os dias. Tem algumas horas para mim, mas no geral estou com ele. E que para mim gera algum conflito, porque, como nós estamos a falar no outro dia, é um tipo de criatividade que está aqui a pulsar e que está aqui mesmo tão viva que se não for expressa, parece que tensiona, não é? Que pesa, que não, que drena, não é? Mas felizmente tenho encontrado aqui uns pequenos tempos para o poder fazer, não no fluxo que gostava, mas o que posso de momento, e está tudo bem assim.
e que por isso, sim, não estou a receber praticamente projetos de outras pessoas, por estar neste momento da minha vida em que preciso mesmo dar voz aos meus projetos pessoais, não é? À minha expressão. E tenho muitas coisas aqui a cozinhar e muitas ideias que ao seu tempo irei manifestá-las, sim. E sim, sobre mim é isto, assim, mais... Eu aproveito para dizer que eu tenho estado a debater com isso, não é? O caminho do artista é um caminho, quando é assumido, principalmente deste lugar, neste ponto que nós encontramos na vida, do entendimento que temos sobre a vida, é um caminho que pode ser um caminho de desenvolvimento pessoal e uma expressão muito equilibrada entre a nossa dimensão espiritual e a nossa dimensão humana, não é? A arte tem para mim é essa ponte entre essas duas dimensões e por isso é que ela resulta em beleza, por isso é que ela resulta em espanto, não é? Porque ela é a integração disso. E para fazer esse caminho, uma dificuldade ou seja, um dos desafios desse caminho é esta dificuldade em podermos fazer isso livremente, sem nos preocuparmos, não é? É uma dificuldade muito grande que o artista tem que... É um desses tais obstáculos, não é? Que eu no início da conversa dizia que cada vez mais para mim o caminho espiritual tem a ver com enfrentar de frente os obstáculos do cotidiano e não fugir deles, não ficar oprimido por eles, mas realmente encontrar forma, fazer o caminho para lá deles. E o artista, talvez por ter esta profissão, se é que vamos chamar assim, tão especial, uma das coisas que ele tem imediatamente que se deparar é com essa grande dificuldade. Não é? Esse é um dos grandes desafios iniciáticos desse caminho espiritual que é ser um artista. E por um lado temos que ser nós a acreditar em nós e naquilo que fazemos e a pôr tudo de nós no que fazemos para sermos merecedores desse estatuto de fazer isso como estilo, como profissão, como vida. Mas por outro também eu faço um apelo a que as pessoas que ouvem e que podem de alguma forma, seja partilhando o trabalho, seja aquilo que tiver ao seu alcance, seja realmente comprando arte ou mostrando-a onde puderem ou fazendo parcerias com pessoas, pondo em contacto artistas com pessoas que conhecem, que podem... é isso, sensibilizar as pessoas para a importância desse caminho, desse trabalho que os artistas fazem e que se envolvam com isso e dizer que, por exemplo, a Carolina não é só designer, só ilustrador, é artista e o artista precisa de se expressar pintando sem ser para algo, mas simplesmente o que vem de dentro, não é? E então também dizer que para o grande número de pessoas que gostam do trabalho da Carolina, que ela também, eu acho, está disponível para trabalhar dessa forma, né? Para que o trabalho dela seja reconhecido e seja adquirido também nesse campo da arte e que olhem que comprem, que façam encomendas, que a Carolina é uma pintora, é uma artista, é uma ilustradora para lá de alguém só que cria a imagem. E para mim isso é importante dizer, porque realmente são trabalhos muito bons que merecem ser reconhecidos dessa forma. Nós estamos em busca de viver dessa liberdade criativa também. Né? Então dizer às pessoas que a Carolina não está sedenta por fazer essa parte do trabalho artístico dela, que é essa criação mais livre, e que
estejam atentos a isso e que suportem também esse trabalho, o dela, o meu, de todas as pessoas que estão nesse caminho, não é? Que é um caminho tão difícil e que o artista muitas vezes vive sozinho e que às vezes é um dilema, é triste. Eu e a Carolina falávamos no outro dia sobre esse dilema que vivemos entre querer muito fazer, ter coisas boas para dar, para oferecer, mas ter medo de não conseguir pagar a renda por causa disso, não é? Então, embora ninguém deva ser forçado a suportar os artistas, isso não é uma coisa que vai acontecer forçadamente, mas vale a pena sensibilizar as pessoas para essa realidade. E que elas, às vezes até de uma forma muito simples, só pondo-nos em contacto uns com os outros, já estão a ajudar e que humildemente e honestamente nós precisamos dessa ajuda, de sermos vistos dessa forma também. E pronto, eu não sei. Eu tenho que podemos ficar aqui muito tempo. Obrigada pela publicidade. Mas sim, queres fechar, não é? Eu não quero, eu acho que a gente podia tocar muitos mais temas, mas eu acho que tocamos assim em alguns dos temas que eu gostava de falar. Não sei se há algo que queiras mais dizer sobre este assunto ou sobre outros qualquer. Sim, se calhar agora já o tempo já está um pouco limitado, mas sim, fiquei aqui com um bichinho e com coisas por dizer sobre a arte, porque como tu dizias, é um tema tão delicado e tão necessário de ser falado sim, de ser trazida à consciência, que fico aqui com vontade de conversarmos mais sobre isto numa outra oportunidade. Eu, de um lado, para mim, um. Eu nunca falei sobre isto desta forma, não é? Eu sempre vivi bastante, de certa forma, encasulado, não é? Fechado dentro de que a única coisa que eu tinha a fazer era a minha produção artística, mais nada, e as coisas funcionam e fluem muito bem, senão, não. Mas eu acho que é bom também falar abertamente sobre estes temas e sobre as dificuldades que nós passamos, não é? Por um lado, elas são para serem encaradas por nós, por outro, também é ser frontal e ser humilde com a nossa realidade, expressar os nossos problemas, não é? Nesse caminho. Sim. E acho que faz parte de um mundo melhor, e eu acho que a nossa conversa hoje foi muito sobre um mundo melhor, de certa forma, quando falamos da natureza e tudo mais. Eu acho que também faz parte de um mundo melhor a nossa. Os artistas viverem com mais condições, com mais naturalidade, com mais segurança, não é? Isso acho que também faz parte e não fazermos isso com os artistas outra vez, olhando para dentro, significa que nós, como seres humanos de uma maneira geral, também não estamos a honrar a criatividade entre nós, a energia criativa. Há algo que é muito natural ao ser humano que tem a ver com isso, que também está oprimido, não é? E portanto também está oprimido do lado de fora, na figura do artista. Sim, e fez-me lembrar agora uma tela que tu estavas a pintar quando estávamos a viver juntos, que era uma tela gigante de 4 metros por 2, maior, talvez. É um bocadinho maior em comprimento e baixa. E a gente perdia-se a contemplar a tela, porque aquilo ia mesmo ao detalhe, e se nos afastássemos víamos uma coisa, se nos puséssemos mais perto víamos outra. Então eu lembro perfeitamente de nós estarmos a falar os dois e estarmos a comentar que a arte cria tempo nas pessoas. Abre tempo. E se calhar fechamos assim, porque realmente o que eu sinto que a nossa sociedade precisa mesmo é de tempo. Tempo.
tempo para integrar, tempo para contemplar, tempo para de inspiração também. Parar. E a arte permite parar, quando nos permite, é isso, contemplar, observar. E essa tela é um bonito exemplo disso, pela dimensão, não é? E não precisa ser dimensões gigantes, mas é quase direto a essa associação, não é? Mas também uma peça de arte pequenina também podemos ficar a contemplar muito, muito tempo. Mas cria tempo para o receptor, quem está a ver, mas também para quem. Eu ia dizer para quem faz arte, mas não é só para quem faz arte, para quem abre tempo para expressar. E precisamos mais disto no mundo. Sem dúvida. Precisamos mais artistas, mais poetas. E não estou a dizer profissionais. Claro, claro, mais. Todos somos. Não é? Todos, exatamente. E é muito bonito isto, essa maneira de ver de que seja a arte, seja a beleza da natureza, elas provocam elas cessam a nossa maneira automática de pensar. Né? Entramos, como tu chamavas a isso, criar tempo. Né? Nós abrimos um espaço que não é dentro do fluxo automático de mente que nós estamos. E esse lugar pode ser um lugar de silêncio, ou pode ser um lugar de pensamentos mais profundos, ou seja, de um alinhamento mais central, mais próprio, mais humano, e não mecânico, automático, maquinizado, não é? Que as nossas vidas criaram. Então a arte tem esse poder de provocar esse impacto. E assim como a natureza é essa infinita manifestação, não é? De beleza que nos põe em contacto com, enfim, com a nossa alma, com o nosso coração. Eu gostava ainda de podermos falar sobre como os pais, sobre o Zair, sobre a Zara, mas eu acho que o melhor mesmo é nós fazermos uma outra live um dia, não daqui a muito tempo, e falarmos um bocadinho mais sobre estes assuntos, para não nos alongarmos muito também. Eu agradeço-te muito a tua presença aqui, a superação e quem tu és nesta conversa e na minha vida, nas nossas vidas, e que continue por muitas eternidades este crescimento conjunto. Sim, que assim seja. Obrigada, Fábio. E obrigada, Reis de Portugal. Um beijinho, Carolina, e um abraço para ti. Um abraço. Um beijinho. Até já.